Era uma vez uma menina que não sabia ser lenda. Seu trono era um tablado de madeira rachada, em um teatro esquecido de Houston, onde o ar pesava como algodão encharcado de suor. Aos 7 anos, Beyoncé Knowles enfrentou seu primeiro tribunal. Um concurso de beleza infantil, onde juradas vestidas de cetim e preconceito ditavam quem merecia brilhar. Seus cabelos crespos, desafiando gravidade, eram um manifesto não escrito. Seu vestido amarelo, costurado pela mãe em noites insones, cheirava a esperança e cola de tecido, mas o mundo já sussurrava seus pecados. A inveja chegou primeiro, disfarçada de sorriso condescendente. Uma das juradas, de unhas vermelhas afiadas como adagas, murmurou ao microfone: "Cabelo assim não é de princesa. Parece um ninho de cobras." As palavras ecoaram como um sino de bronze, martelando na alma daquela criança que, pela primeira vez, sentiu o peso de ser demais em um mundo que pedia menos. Seus dedinhos tremeram, apertando o laço de cetim até que as rendas rasgassem. Um ato involuntário de ira. O fogo que queimava suas veias antes mesmo de aprender a nomeá-lo. A gula espreitava nas sombras. A fome do mundo por corpos dóceis, por risos contidos, por existências diminutas. Eles queriam devorá-la, mastigar sua autenticidade e cuspir um boneco de porcelana. Mas ali, entre as cortinas poeirentas do palco, a criança interior resistia. Aquela parte dela que ainda acreditava que cantar sob a chuva podia curar qualquer dor. Enquanto isso, a preguiça tentou seduzi-la. "Desiste, não vale a pena." Mas seus pés descalços, marcados por danças secretas no quintal, já sabiam seguir o ritmo da própria coragem. Foi então que Tina Knowles entrou em cena, trazendo consigo o cheiro de café frio e segundas-feiras intermináveis. Suas mãos, calejadas de cortar tecidos diurnos e pentear histórias noturnas, colheram rosas vermelhas do jardim abandonado do teatro. Cada flor era uma armadilha. Os espinhos cortavam sua pele, e o sangue escorria como fios de luxúria. Não a luxúria do corpo, mas a do espírito que se recusa a ser invisível. Uma a uma, ela entrelaçou as pétalas nos cachos da filha, transformando feridas em adorno. "A dor é só tinta", sussurrou Tina, enquanto o vermelho vivo misturava-se ao amarelo desbotado. "Você vai pintar mundos com ela, no palco." Sob um holofote que cintilava como olhos de dragão, Beyoncé respirou fundo. A ganância do mundo rugia em seus ouvidos. Seja pequena, seja palatável, seja tudo menos você. Mas em seu peito, a criança interior ergueu uma bandeira feita de sonhos de colégio e versos de Billie Holiday. Quando abriu a boca para cantar At Last, uma espinafarpa de rosa perfurou sua orelha. O camarim era um santuário de silêncios pesados. Beyoncé encarava seu reflexo no espelho embaçado, onde nomes de fãs, críticos e suas próprias dúvidas estavam gravados a lápis, como cicatrizes de uma guerra invisível. Nas prateleiras, os troféus reluziam sob luzes frias. Grammys, MTV Awards, estátuas de ouro que mais pareciam sentinelas de um reino que ela mesma construíra, tijolo por tijolo, com sonhos e suor. O ar ali cheirava a pó de diamante e lágrimas secas, um perfume amargo de vitórias que custaram infâncias perdidas. Ela passou os dedos sobre a superfície gelada de um Grammy, sentindo suas arestas afiadas cortarem a pele. Uma gota de sangue escorreu sobre o ouro, desenhando um rio microscópico no mármore. "Por que tudo que brilha precisa doer tanto?" sussurrou uma voz infantil, ecoando de um lugar que ela tentava esquecer. Era sua criança interior, aquela que ainda usava colares de pérolas falsas e acreditava que cantar no quintal bastava para ser feliz. Mas o mundo adulto a ensinara outros nomes para a dor. Ganância, pelo ouro que nunca preenchia o vazio. Inveja, pelas cartas anônimas que sibilavam: "Você nunca será Whitney." Vaidade, pelo ritual diário de contar rugas como se fossem pecados. Na gaveta oculta do camarim, escondia um tesouro proibido.
Um colar de pérolas de plástico desbotado pelo tempo. Era a relíquia de uma Beyoncé de 12 anos que ensaiava coreografias da Destiny's Child em salas sem ar-condicionado, com os pés descalços e o coração leve. A criança interior ainda habitava naquele objeto frágil, lembrando-a de quando brilhar significava rir, não sobreviver. Mas os demônios do presente sussurravam mais alto. A preguiça aconselhava: desiste, vira as costas para o fogo. A luxúria, não pelo corpo alheio, mas pela perfeição impossível, a arrastava para noites de ensaios intermináveis, onde seus pés sangravam em ritmo de balada. Calçou os sapatos de salto-agulha, cada um cravejado com 300 cristais que cintilavam, como lágrimas congeladas. Ao dar o primeiro passo, um espelho estilhaçou. Entre os cacos refletiam-se versões dela. A menina de Houston, de chinelos rasgados e microfone de brinquedo, a diva de vestidos impossíveis, carregando o peso de um império. Você prometeu que seríamos livres, acusou a voz da criança, agora trêmula. Por que nos tornamos escravas do próprio brilho? A ira explodiu então. Ira contra os holofotes que queimavam suas retinas, contra contratos que engessavam sua voz, contra o orgulho que a impedia de gritar: chega! Orgulho era seu único escudo. Mas escudos são pesados. Com as mãos trêmulas pegou um martelo de ferro usado para ajustar cenários. Respirou fundo, como fazia antes de entrar no palco, e desferiu um golpe seco contra um diamante do tamanho de um punho. A pedra estilhaçou-se em 1000 partículas, e no centro do caos brilhante revelou-se uma foto amassada. Ela e Solange. Crianças com coroas de papel e sorrisos largos, faltando dentes de leite. Foi ali, entre os destroços da joia mais cara que possuía, que encontrou a verdadeira luz. Não a do brilho que cega, mas a da criança interior, que ainda sabia sorrir com os olhos fechados. A que entendia que diamantes são apenas carbono sob pressão, e que ela já fora carbono, pressão e luz muito antes de ser estrela. Espalhou o pó dourado no ar, observando-o dançar como poeira cósmica. No reflexo do espelho quebrado, viu-se fundir a menina que foi. Mãos entrelaçadas, promessas renovadas. O peso do brilho só existe se carregado sozinho. Divida-o com quem você foi e com quem ainda sonha ser. O estúdio era um labirinto de reflexos partidos. Beyoncé entrava devagar, descalça, sentindo os cacos de vidro sob os pés como estrelas caídas. Os espelhos, quebrados em ângulos brutais, multiplicavam seu corpo em milhares de fragmentos. Ali, uma perna alongada. Acolá, um rosto desfocado. Mais adiante, um olho que chorava lágrimas de tinta preta. O ar cheirava a poeira de gesso e verniz de unhas, uma mistura ácida que queimava a garganta. Era ali, naquele santuário de silêncios cortantes, que ela enfrentaria o mais perigoso dos pecados, ela mesma. A primeira imagem que a encarou foi a da diva, impecável, dourada, com um vestido que pesava mais que seu passado. Você precisa ser perfeita, sussurrava aquele reflexo, voz melosa como mel envenenado. Era a vaidade, disfarçada de conselho. Mas logo ao lado, outro caco mostrava a mãe. Beyoncé, segurando Blue Ivy, com olhos inchados de noites sem dormir e mamadeiras esquecidas no micro-ondas. Nunca basta, murmurava essa versão acusada pela ganância de não ser suficiente. Ela avançou, e os espelhos estilhaçaram-se mais, revelando a amante, a Beyoncé de Partition, envolta em névoa e segredos. Você é muito para ser desejada. Ria a luxúria, enquanto os dedos do reflexo traçavam linhas proibidas em seu pescoço. Mas no canto mais escuro, a criança interior apareceu. A menina de 9 anos, com joelhos ralados e um Walkman pendurado na cintura. Por que você deixou de ouvir as músicas que te faziam dançar só por dançar? Perguntou, com voz que misturava culpa e inocência. A inveja atacou então. Num espelho em forma de faca, Beyoncé viu-se copiando passos de Josephine Baker, roupas de Tina Turner, o sorriso de Whitney.
Nenhuma delas precisou ser você para serem eternas, cuspiu o reflexo. Mas a criança interior contra-atacou, jogando no chão uma fita cassete de Survivor. A música tocou, distorcida, e Beyoncé lembrou-se de quando a imperfeição era permitida, até celebrada. A preguiça tentou seduzi-la. Sente-se, descanse, deixe os outros carregarem sua luz. Mas seus pés, marcados por décadas de coreografias, recusaram-se a obedecer. Dançou. Cada movimento era um golpe contra os espelhos. Cada giro um desafio aos pecados. Sangrava pelos tornozelos, mas não parava. A ira surgiu então, encarnada, num reflexo deformado que gritava: quebre tudo, destrua quem duvidou de você. Foi quando a criança interior tomou sua mão. Juntas recolheram os cacos mais afiados, cada um representando um pecado, uma crítica, uma máscara. Com cuidado colaram-nos no chão, formando um mosaico de seu rosto. Não era perfeito. As rachaduras eram visíveis, as cores discordantes. Mas pela primeira vez, era inteira. Orgulho não é se amar lisa, sussurrou a criança, segurando um caco onde Beyoncé ria com a língua para fora, como fazia nos ensaios da infância. É se reconhecer nas quebras. Ao sair do estúdio, Beyoncé deixou a porta aberta. A luz da manhã entrou, refletindo-se no mosaico de espelhos. De longe, parecia uma constelação. Cada estrela, um fragmento de quem ela foi, é e será. E no centro, uma frase riscada a sangue seco. Nossas rachaduras são onde a luz entra, e de onde nossa verdade escapa. O sótão da casa de infância em Houston guardava segredos empoeirados. Beyoncé subiu a escada de madeira rangente, guiada pelo cheiro de jasmim seco e velas de igreja que sua avó acendia para abençoar as sementes. Na caixa de metal enferrujada, encontrou o tesouro. Fotos desbotadas de mulheres de pele escura como ébano, vestidos modestos e olhos que desafiavam o mundo sem precisar erguer a voz. Entre as imagens, uma rosa prensada, colhida no jardim da bisavó, que plantava flores entre as fileiras de algodão como um ato silencioso de rebeldia. A criança interior surgiu então, sentada no chão de jeans rasgado, com as pernas cruzadas. Quem são elas? Perguntou apontando para as fotos. Beyoncé não respondeu. Em vez disso, passou os dedos sobre os rostos das ancestrais, sentindo suas histórias como corrente elétrica. A avó Hattie, lavadeira que cantava spirituals enquanto torcia roupas alheias. A mãe Tina, costurando vestidos para filhas alheias em máquinas que travavam à meia-noite. E ela mesma, pequena e desengonçada, no coral da igreja, com um vestido que era 3 tamanhos maior. Por que guardamos tanto? Questionou a criança, segurando uma foto onde Tina aparecia com as mãos enfaixadas, feridas por agulhas e horas extras. A resposta veio em forma de ganância. Não a ganância do dinheiro, mas a da memória, para provar que existimos. Nos cantos escuros do sótão, os pecados sussurravam. A inveja das famílias que tinham raízes estáveis, não quebradas pela escravidão. A preguiça que dizia: deixa o passado enterrado. Mas a flor prensada na página do álbum desabrochou. De repente, pétalas negras se abrindo como mãos em oração. Era a herança das flores, simbologia que sua bisavó entendia. Plantar beleza onde o solo foi envenenado. Beyoncé relembrou as lições silenciosas. Tina costurando retalhos de tecidos rejeitados em colchas coloridas. A avó regando canteiros à meia-noite, como se cultivasse sonhos, não gerânios. A vaidade tentou ridicularizar. O que flores frágeis podem contra o mundo? Mas a criança interior, agora com uma rosa de papel na mão, respondeu: flores frágeis rompem o concreto. No palco do Formation World Tour, Beyoncé usou um vestido que pesava séculos. A estampa não era floral. Eram raízes. Raízes de baobás africanos, de mangueiras brasileiras, de carvalhos sob os quais negros escapados planejavam liberdade. Cada movimento seu sacudia o tecido, e das raízes brotavam flores projetadas em hologramas,
hibiscos, margaridas e as rosas negras de seu sótão. A ira ancestral pulsava no som dos tambores. A luxúria por justiça transformou-se no refrão. Ok, ladies, now let's get information. E o orgulho, afinal, não era só seu. Era coletivo. Enquanto cantava, viu na plateia uma garota segurando uma foto de sua própria avó. A criança interior de Beyoncé sorriu. Elas estão aqui. Sempre estiveram. Ao final do show, jogou sementes na plateia. Sementes de flores raras, colhidas do jardim que sua avó Hattie cultivava. Plante-as onde o mundo diz que nada cresce, disse, enquanto mulheres as pegavam como relíquias. No seu telão, uma frase ecoava o diário de sua bisavó, encontrado naquela mesma caixa de metal. Não herdamos apenas a dor. Herdamos as sementes que venceram a aridez. Naquela noite de volta ao sótão, Beyoncé colocou uma nova foto na caixa. Ela mesma, de mãos dadas com Blue Ivy, rodeadas por flores que nasciam de fendas no asfalto. A criança interior fechou a tampa com cuidado, sussurrando: agora somos a raiz e a flor, e um dia elas serão as sementes. O estúdio de dança estava silencioso, iluminado apenas por um holofote solitário, que desenhava um círculo pálido no chão de madeira gasto. Beyoncé entrou descalça, os pés marcados por cicatrizes de coreografias passadas. No centro das luz, uma coroa de espinhos repousava sobre um velho piano de cauda, afiados, negros entrelaçados com fios de seda vermelha. Ela reconheceu o símbolo, uma armadilha e um convite. Seus olhos encontraram o reflexo no espelho rachado atrás do piano. Lá, uma menina de tranças apertadas e tutu rosa desbotado a observava. Era a sua criança interior, a versão de 8 anos que ainda acreditava que dançar curava tudo. Eles vão te machucar, advertiu a menina, apontando para a coroa. Beyoncé sorriu, erguendo o objeto com mãos firmes. Já me machucaram antes. Desta vez, vou dançar com os espinhos. A primeira nota ecoou, um violino desafinado gemendo como um lamento ancestral. Beyoncé colocou a coroa na cabeça. Os espinhos perfuraram suavemente sua testa, e o sangue escorreu em fios finos, tingindo o vermelho da seda de um tom mais escuro. Foi então que as sombras surgiram, emergindo dos cantos do estúdio como personificações dos 7 pecados. Orgulho, ganância, ira, inveja, luxúria, gula, preguiça, cada um assumindo formas grotescas, distorcidas pelo reflexo do espelho quebrado. Orgulho veio primeiro. Uma figura imponente, coroada com diamantes falsos que cintilavam sob a luz. Fraca, arrastava correntes feitas de troféus, Grammys, estatuetas, capas de revistas. Você não é nada sem essas correntes, rugiu, sacudindo os prêmios como grilhões. Beyoncé riu, lembrando-se das palavras de sua mãe, Tina, quando ganhou seu primeiro troféu escolar. Troféus são pesados, Bey. Carregue-os nas costas, não no coração. A criança interior correu até o piano e tocou uma nota aguda, quebrando o feitiço de orgulho. As correntes viraram pó. E Beyoncé dançou sobre os destroços, transformando cada passo em um verso de Formation. Ganância surgiu em seguida, mãos esqueléticas agarrando notas de dólar que se desfaziam em areia. Nunca é suficiente, não é? Sibilou jogando a areia em seus olhos. Beyoncé fechou as pálpebras, deixando a memória guiá-la. Aos 12 anos, em um ônibus apertado com as Destiny's Child, dividindo um sanduíche de pasta de amendoim com Kelly e Michelle, a criança interior colocou em suas mãos um colar de pérolas falsas, o mesmo que ela usava naquela época. A verdadeira riqueza é o que você compartilha, sussurrou a menina. Beyoncé arremessou o colar contra a ganância, que desintegrou-se. Em uma nuvem de poeira dourada, ira atacou como um furacão, chicoteando o ar com uma corda de espinhos. Um golpe atingiu o braço de Beyoncé, deixando um corte profundo. O sangue escorreu, mas ela transformou a dor em movimento, girando como um redemoinho enquanto cantava Don't Hurt Yourself, em um sussurro rouco. Cada gota que caía no chão brotava em crisântemos vermelhos,
que queimavam as sombras restantes. A criança interior recolheu os espinhos caídos e começou a tecer uma nova coroa, entrelaçando-os com flores de papel. Lembra quando você quebrou o espelho do camarim? Riu, referindo-se a uma memória de 2003, quando Beyoncé, frustrada com um ensaio, destruiu seu próprio reflexo. Você sempre soube transformar raiva em arte. Inveja aproximou-se então, copiando cada movimento de Beyoncé com precisão robótica. Você quer ser ela ou você? Provocou a sombra, replicando os single ladies com perfeição vazia. Beyoncé parou, olhou nos olhos sem vida da figura e abraçou-a. Eu também te invejei, confessou. Invejei a leveza de Aaliyah, a voz de Whitney, até a liberdade de Rihanna. A sombra vacilou, desintegrando-se em pó de estrelas. A criança interior soprou o pó em direção ao espelho, onde formou a palavra unicórnio, apelido que Beyoncé tinha na infância, quando diziam que ela era muito mágica para ser real. Luxúria envolveu-a em véus translúcidos que cheiravam a jasmim e cinzas. Você é deles, não sua, sussurrou a sombra, enquanto os véus a puxavam para uma coreografia hipnótica de Partition. Beyoncé fechou os olhos e viu-se aos 15 anos, dançando escondida no sótão ao som de Prince. Rompeu os véus com movimentos bruscos e gritou: luxúria não é sobre prazer, é sobre poder. Por trás dos tecidos rasgados, revelou-se a adolescente que desafiava o mundo com um Walkman e sonhos. A criança interior entregou-lhe o aparelho. Toca tua verdade, disse. A música que surgiu foi Purple Rain, mas com letras em Yorubá, uma homenagem às raízes que nunca deixaram de pulsar. Gula engoliu a luz do holofote, mergulhando o estúdio em escuridão. Beyoncé ouviu o som de dentes rangendo, de um apetite insaciável. A criança interior acendeu uma lanterna fraca, revelando fotos no chão. Beyoncé aos 6 anos, comendo bolo de red velvet na casa da avó, sorrindo com um dente faltante. Você não precisa devorar o mundo, disse a menina, oferecendo um pedaço imaginário do bolo. Beyoncé mordeu o ar, e a escuridão encheu-se. O camarim cheirava a desinfetante e óleo de coco, um aroma que Beyoncé associara por anos à preparação e purificação. Diante dela, sobre um balcão de mármore frio, um prato de frango grelhado, espinafre sem sal e quinoa perfeitamente medida. Tudo calculado, controlado, seguro. No espelho, post-its colados proclamavam frases como: a perfeição não é um acidente. E fome é fraqueza saindo do corpo. Ela ergueu o garfo, mas a mão tremeu. No reflexo, entre os papéis amarelos, uma menina de vestido floral apareceu, manchas de chocolate no rosto, segurando um pedaço de bolo de red velvet. Era sua criança interior, de 7 anos, com migalhas nos dentes e um riso que ecoava como um tambor distante. Por que você não come? Perguntou a menina. Beyoncé não respondeu. Apenas sentiu o vazio no estômago, um buraco que nem a quinoa, nem os aplausos conseguiam preencher. Na cozinha da avó, o ar estava pesado de açúcar mascavo e canela. Beyoncé, 9 anos, subia em um banco de madeira para alcançar a tigela onde a avó Hattie misturava a massa do bolo de red velvet. Cuidado com o fermento, Bey, dizia Hattie de avental florido e colher de pau em punho. Se colocar demais, o bolo cresce e desaba. Se colocar de menos, fica duro como pedra. Tem que ser na medida. A criança interior, a Beyoncé que ainda roubava colheradas de glacê. Escondia-se sob a mesa, lambendo os dedos melados. O forno antigo chiava, libertando um aroma de baunilha e infância. Quando o bolo ficou pronto, Hattie cortou uma fatia generosa e colocou-a na frente da neta. Comida não é pecado, entende? É celebração. Beyoncé mordeu o bolo, o vermelho intenso manchando seus lábios como batom. O sabor era doce, terroso, vivo. Anos depois, Beyoncé entenderia que aquele bolo era mais que uma receita. Era um código. A avó, neta de escravizados, aprendera a transformar restos em banquetes. Farinha mofada virava pão de melaço, cascas de fruta, geleia.
Nossa mágica é fazer o nada virar tudo, Hattie dizia, enquanto Beyoncé lambuzava o rosto. Durante a pandemia de 2020, Beyoncé enfrentou um silêncio desconhecido em sua vida agitada. Longe dos palcos e holofotes, ela revisitou memórias da infância em Houston, onde dias chuvosos significavam filmes e biscoitos caseiros com a família. Isolada, confrontou a exaustão de anos de autoexigência ao reviver momentos como a exaustão infantil de não querer dançar. Seus filhos, Rumi e Sir, a levaram a redescobrir a leveza, pular na chuva, rir sem motivo e abraçar a imperfeição. No estúdio, criou Brown Skin Girl com Blue Ivy, celebrando a cumplicidade mais que prêmios. A cicatriz de uma queda em turnê tornou-se símbolo de que força não é ignorar limites, mas permitir-se curar. Ao retornar aos palcos, Beyoncé surpreendeu. Sentou-se descalça, cantando sobre mães cansadas e a beleza do silêncio. Hoje, reserva quintas-feiras para desenhos com Rumi, histórias absurdas de Sir e panquecas em forma de coração. Seu piano de brinquedo no sótão, ao lado de troféus, ecoa que descansar é resistir e que a coragem está em pausar, olhar as nuvens e ouvir a criança que ainda sabe existir sem precisar provar nada.